Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com nossas aulas. Hoje, dia 19, nós estamos com aquela aula síncrona, quer dizer, eu não estou online, eu estou postando para vocês um vídeo, então qualquer dúvida vocês vão ter que trabalhar isso posteriormente. Então, fico aberto para qualquer dúvida, para qualquer questão, mas posteriormente. Agora, nós vamos apenas trabalhar de forma assíncrona, quer dizer, a partir do vídeo. Então eu peço para que vocês abram as páginas 31 e 32 da hora de estudo e vamos fazer um pouquinho de exercício, hora de nós estudarmos um pouquinho. Número 1. Como imaginar a Terra em repouso ou a Terra em movimento pode explicar os mesmos fenômenos como a existência do dia e da noite? Então vamos lembrar que a gente já estudou sobre os movimentos da Terra. E como é que eu vou pensar na Terra em repouso e na Terra em movimento e que relação ela vai ter com o dia e a noite? Acho que 5 minutinhos para essa é suficiente.
a respeito, o que nós temos que pensar? Lembra que eu tenho os movimentos de rotação e movimento de translação. Então, como eu tenho esses dois movimentos, é que eu vou conseguir ter dia e a noite. Então, eu tenho que e também ter as estações do ano. Então, pensando a Terra em repouso e pensando a Terra em movimento, eu só vou ter o dia e a noite se houver realmente um movimento da Terra. Se a Terra estivesse em repouso, o Sol estaria em volta da gente, que seria aqui no modelo geocêntrico. Se eu tenho a Terra em movimento, então eu vou ter um movimento heliocêntrico. Então vamos pensar que a nossa resposta vai ter que estar relacionada ao geocentrismo e também ao heliocentrismo. Não importa que a tua resposta seja um pouco diferente do que está nessa aqui, mas é importante que você tenha colocado uma resposta próxima dela. O que até o século XV era justificada a existência de uma ciência para os fenômenos celestes e a outra para os terrestres, acho que 3 minutinhos vocês conseguem responder essa. Vamos pensar um pouquinho na história, voltar no passado. O que teria acontecido? Então, será que nesse período histórico eles acreditavam que tudo era igual? Na verdade, não. Porque o que eles acreditavam, aquelas leis da física, elas eram diferentes. Então, o que acontecia na Terra e o que acontecia no céu, o que era mundano e o que era celestial, eram diferentes. Então, por isso, eles não acreditavam que a física era universal, que tudo poderia ser explicado a partir das mesmas leis, a partir das mesmas ordens, mesmas normas. Então, por isso, houve essa diferença entre o pensamento mundano e o pensamento religioso, digamos assim.
Como sempre, se a tua resposta não for exatamente essa, mas for parecida, sem nenhum problema. Por que a Terra atrai os corpos para a sua superfície? Vamos lembrar de tudo que nós estudamos anteriormente. Lembra lá de Newton, Kepler? Como é que você responderia a essa? 3 minutinhos. Tranquila, não foi? Então você deve ter colocado aquela questão das massas. Lembra que quanto maior a massa, maior vai ser a atração. Então, nós já estudamos isso, essa questão das massas, dessa interação entre as massas. Então, como a Terra ela tem uma massa maior do que os corpos que estão na superfície dela, ela vai fazer essa atração. A elipse apresentada a seguir apresenta a órbita elíptica de um astro fictício. Em qual posição ou quais posições poderia estar a estrela central em uma órbita das quais esse planeta orbita? Então, aonde você colocaria uma estrela? Na letra A, B, C, D ou E? Bem simples, né? 3 minutinhos é suficiente.
Se você lembrar do nosso Sol, com certeza você conseguiu responder. E você deve ter respondido o quê? Que poderia ser no A ou no E, que são os focos da elipse. Lembra que a elipse ela tem dois focos, então esses focos aqui estão indicados como letra A e letra E. Então, eu teria, por exemplo, o Sol aqui e a Terra girando, ou o Sol aqui e a Terra girando. Tudo bem? Super tranquila essa. Número 5. A figura abaixo representa o movimento de um planeta em torno de uma estrela central. Se as áreas A1, A2 e A3 indicadas são iguais, podemos dizer que... Então lembra que nós estudamos que devido à diferença de velocidade, eu vou ter áreas iguais, tanto no A1, quanto no A2, quanto no A3. Então, pensando nisso, respondam essa. 3 minutinhos para vocês fazerem uma leitura com calma e poderem me dar uma resposta. Mais uma que eu tenho certeza que todo mundo acertou. Colocando que o planeta demora o mesmo tempo para correr A, B, C, D e F, porque lembra que nós estudamos isso, a velocidade é diferente. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido. Então, apesar de visualmente parecer diferente a área, as áreas vão ser iguais e a velocidade também vai ser a mesma. Então agora, quais das seguintes situações podemos ser relacionados com o conceito de gravitação universal? Vamos vendo essa juntos. Movimento de cometa. Será que tem a ver com a gravitação universal? O que vocês acham? Eu acho que sim.
Porque lembra, o cometa, ele é um corpo atraído por outros planetas. Inclusive o cometa forma órbitas e acaba, por exemplo, você pega o Halley, por exemplo, a cada 76 anos ele volta a passar pela Terra, mostrando que ele tem uma órbita. Erupção de vulcão. Peraí, a gente estudou erupção. Não tem nada a ver. Ou será que tem? Não tem, né? Tem- Vulcões têm muito mais a ver com o próprio planeta e não com a gravitação. Peso de uma pessoa. Se responderam diversas vezes. Peso igual massa vezes gravidade. Então, também está relacionada. Efeito estufa. Nós estudamos efeito estufa, mas efeito estufa tem a ver com o aquecimento do planeta. Será que tem a ver com a gravitação? Diretamente não. Indiretamente até tem, mas como a gente está pensando numa questão mais direta, não tem. Lançamento de foguete. O foguete está preso na Terra, preso entre aspas, pela força da gravidade. Então, para ele sair da Terra, vai ter a ver com a gravitação. Descoberta de planetas. Sim, porque o planeta, ele, essas alterações de gravidade facilitam nós encontrarmos novos planetas. Signos do zodíaco. A posição das estrelas, será que sim? Eu diria que não. O magnetismo da Terra. Vamos pensar um pouquinho. Também não. Bem, formação de furacões. Será? Também não. Então, tem muito mais a ver com movimento, com peso, foguetes, planetas, do que os outros itens. Então, acredito que todos conseguiram acertar essa também. Bem, agora você precisa fazer uma continha. Você vai ter que fazer o cálculo do teu peso em cada um desses astros. Como isso vai demorar um certo tempo e para cada um de vocês isso vai acontecer de forma diferente, eu vou dar um tempo de 10 minutos para que vocês preencham todos. Eu não vou fazer uma correção de tudo depois, porque não teria como, já que todo mundo tem pesos diferentes. Mas nós voltamos em seguida mostrando um exemplo e aí vocês conferem se fizeram tudo ok no de vocês.
Fazendo um pequeno exemplo, lembra? Peso igual a massa vezes a gravidade. Uma pessoa com 60 quilos, por exemplo, pesaria em Marte 222 newtons, porque você vai multiplicar os 60 vezes o valor de Marte. Então, Marte 3,7. Então, basicamente, você teve que fazer o quê? Multiplicar o teu peso pelo valor de cada um daqueles planetas. Legal, não? Agora, por que ocorrem as estações do ano? Lembra do movimento de rotação e translação? Qual dos movimentos que é responsável? Bem, nem vou dar tempo, mas podemos responder já. É o movimento de translação. Perfeito, garanto que todo mundo respondeu essa. Quando colocamos um obstáculo em frente a uma fonte de luz, uma sombra se projeta no anteparo. No caso de uma eclipse solar, quais são os três astros do sistema solar envolvido? Então, essa a gente não precisa de muito tempo, vamos responder juntos aqui. Então, para que eu tenha o eclipse, eu preciso da Terra, Sol e Lua. E nesse caso, quem que vai ficar na frente para o eclipse solar? Então, vamos lá, eu tenho o Sol, eu tenho a Terra, então o anteparo que vai passar aqui vai ser quem? Exatamente, a Lua. Então agora, para essa aqui, no dia 14 de outubro de 2023, haverá uma grande chance de vermos um eclipse total na região norte e em parte do nordeste do Brasil. O esquema a seguir, fora de escala, mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados durante o eclipse. Por que o eclipse total não seria visto em todas as regiões do Brasil? Vamos pensar juntos. Por que será que eu não conseguiria ver esse eclipse? Vou dar 5 minutos para vocês e voltamos.
Também não tem o gabarito no livro de vocês, mas o que que deve ter escrito? Que depende do referencial. Então, dependendo da posição que a pessoa está, ela vai ver a Lua em referenciais diferentes. Então, a pessoa que estiver no norte e no nordeste vai ter um referencial onde a Lua vai estar exatamente na frente. Quem está mais no sul, a Lua não vai estar tão em frente. Então você até vai, talvez consiga ver o eclipse, mas não como um eclipse total. Pessoal, é isso então. Nós voltamos depois para finalizar nossas aulas. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.